Olá, queridos irmãos e amigos, a paz de Cristo. É o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, do curso Panorama do Velho Testamento, quem está falando. E hoje vamos então dar sequência aqui às nossas aulas. Essa é a nossa aula de número 11. Esse é o áudio 1 da aula 11. Hoje nós vamos continuar falando sobre o livro de Deuteronômio. Nós vamos então aqui, com a permissão de Deus, encerrar os nossos estudos no livro de Deuteronômio. Bom, gente, na nossa aula anterior, que nós estávamos então falando sobre o livro de Deuteronômio, nós introduzimos o estudo ao livro de Deuteronômio e abordamos até o capítulo 11, do livro de Deuteronômio. Então, só aqui fazendo uma rápida recapitulação, dos capítulos 1 até o capítulo 4 de Deuteronômio, nós temos um resumo das jornadas de Israel, Moisés, ele faz um resumo das jornadas de Israel. Lembre-se que as 3 palavras-chave de Deuteronômio são recorda, obedece e cuidado. Então, nos 4 primeiros capítulos, Moisés está recordando as jornadas de Israel nesses, vamos dizer assim, nesses 40 anos de peregrinação que eles estiveram no deserto. Então, os 4 primeiros capítulos, recordação, resumo das jornadas de Israel. Depois, no capítulo 5 de Deuteronômio, nós temos a repetição dos 10 mandamentos, Lembrando também para vocês, como a gente falou, o livro de Deuteronômio significa segunda lei, então é uma recordação, não só das jornadas, mas também das leis que já haviam sido dadas ali no Monte Sinai, Então nós temos no capítulo 5 a repetição dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos sendo relembrados. No capítulo 6, Moisés relembra o povo da bondade de Deus, e exorta o povo de Israel a não se esquecer da bondade de Deus, No capítulo 7, nós vimos que Moisés ele advertiu o povo a não fazer concessão ao inimigo, aos inimigos que o povo de Israel iria enfrentar ali na terra de Canaã. Então, o capítulo 7 fala sobre o fato de que eles não deveriam nem fazer concessão e nem temer ao inimigo, No capítulo 8, o Senhor fala com o povo de Israel através de Moisés, advertindo-os quanto ao perigo da prosperidade. A gente também falou sobre isso na última aula, Então, o povo devia tomar cuidado com a prosperidade. Veja que aqui, nesses primeiros capítulos, e no livro de Deuteronômio como um todo, é uma espécie de preparação para o povo entrar na terra prometida, Deus está como que, através de Moisés, está preparando o povo para adentrar a terra prometida e preparando o povo com uma série de orientações. Então, o capítulo 8, no capítulo 8 de Deuteronômio, Deus adverte o povo quanto ao perigo da prosperidade. No capítulo 9 e início do capítulo 10, Deus exorta o povo, através de Moisés, com relação ao perigo do orgulho, E no capítulo 10 e 11, na segunda parte do capítulo 10 e no capítulo 11 de Deuteronômio, Deus exorta o povo quanto ao perigo da desobediência deliberada. Então, esses são os primeiros 11 capítulos que nós já estudamos na aula passada, Gente, do capítulo 12 até o capítulo 26, aí nós temos uma seção relativamente grande do livro de Deuteronômio. Do capítulo 12 até o 26, esse bloco de capítulos, ele é conhecido por muitos estudiosos da palavra como o Código Deuteronômico. Uma palavrinha, uma frasezinha meio difícil, O Código Deuteronômico. Em que consiste esse Código Deuteronômico? Na verdade, esse grupo de capítulos, do 12 ao 26, é uma revisão
não é, das leis e uma aplicação das várias leis que vão reger a vida do povo de Israel na Terra Prometida. Então, como eu falei, o livro todo, praticamente o livro todo, é uma preparação para eles entrarem na Terra. Então, do capítulo 12 ao 26, acontece uma revisão das leis que já haviam sido dadas lá no Sinai. Então, uma revisão e uma aplicação dessas leis. De que leis? Das leis que vão reger a vida dos israelitas na Terra Prometida, né? Então, aquelas várias leis que a gente já falou, tanto leis civis como leis morais e leis cerimoniais também. Então, só um resumo rápido. No capítulo 12, são feitas instruções quanto ao culto. No capítulo 13, o texto fala de falsos profetas, né? Uma exortação, uma orientação em relação a falsos profetas. Veja que já havia uma preocupação de Deus com esse tipo de gente naquela época. Infelizmente, até hoje os falsos profetas existem, né? Infelizmente. O capítulo 14, 15 e 16 fala de leis cerimoniais, tá? Os capítulos 17 e 18, eles falam sobre um futuro rei. Deus já prevê o fato de que o povo teria, né, reis no futuro, como de fato aconteceu, e também fala-se de um futuro profeta, que eu já vou falar já, porque esse ponto é interessante para nós. E dos capítulos 19 até o 26, então vários capítulos aí, nesses capítulos é tratado de várias leis civis, tá? Então, leis civis do capítulo 19 ao 26. Eu penso que é muito interessante a gente ler o que está aqui no capítulo 18 de Deuteronômio, perdão, capítulo 18 de Deuteronômio, os versículos 15, 18 e 19, porque em um determinado momento, então, Moisés ele diz o seguinte para o povo, olha lá, Deuteronômio 18, 15, diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Suscitar-lhes-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então, nós temos aqui, né, uma profecia mesmo aqui, né? Primeiramente, Moisés falando aqui, né, que o Senhor iria suscitar um profeta no meio do povo de Israel, um profeta semelhante a ele, e Moisés diz, a ele ouvirás. Depois aqui, o próprio Senhor falando por intermédio de Moisés, dizendo que iria suscitar um profeta no meio do povo de Israel, que seria semelhante a Moisés, em cuja boca Deus colocaria as palavras dele, né, as palavras de Deus, estariam na boca desse profeta, e que esse profeta falaria ao povo tudo o que o Senhor havia ordenado, né? E Deus ainda continua falando que de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que esse profeta falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então, queridos, eu estou aqui com uma Bíblia também de estudo, que é a Bíblia de Estudo de Almeida, e aqui tem uma nota de rodapé que diz o seguinte, que a tradição judaica, veja, a própria tradição judaica, é muito interessante isso. Não foram nem os cristãos a princípio, mas a própria tradição judaica viu aqui o anúncio de um profeta excepcional, uma espécie de segundo Moisés, às vezes identificado com o Messias, cuja vinda se esperava no futuro. Então, a própria tradição judaica aqui, algumas vezes, viu nessa profecia aqui de Deuteronômio uma alusão ao Messias que eles esperavam, né, que viria no futuro. Nós, pela fé, nós cremos que o Messias é Cristo, que o Messias é Jesus. A gente sabe que a maior parte, a maioria esmagadora do povo de Israel ainda espera o Messias. Para eles o Messias ainda não veio, né? Apenas uma pequena parte do povo de Israel que
que se converteu ao cristianismo entende então que Jesus é o Messias, que Jesus Cristo é o Messias prometido no Antigo Testamento, mas isso é uma parcela mínima, né, do povo de Israel que se converteu a Jesus. A grande parte dos judeus, dos israelitas, ainda hoje, no século XXI, eles ainda esperam o Messias, eles não acreditam que Jesus é o Messias que haveria de vir, né? Então é interessante que mesmo a tradição judaica, né, me parece que mesmo antes do nascimento de Jesus, já havia nessas profecias aqui de Deuteronômio, capítulo 18, já havia uma possível referência ao Messias, cuja vinda eles esperavam, né? E, de fato, o Novo Testamento, no livro de Atos, no capítulo 3, versículos 22 e 23, e também em Atos, capítulo 7, versículo 37, nesses textos do Novo Testamento, essa passagem aqui de Deuteronômio 18, ela é aplicada expressamente a Jesus, né? Então, nesses textos de Atos dos Apóstolos que eu citei aqui para vocês, essa passagem de Deuteronômio, ela já é aplicada especificamente, expressamente ao Senhor Jesus. Então nós podemos dizer, né, com base na palavra de Deus, que quando Moisés falou aqui desse profeta, desse grande profeta que haveria de surgir, não é? E que Deus também fala a respeito desse grande profeta por intermédio de Moisés, então, na verdade, o texto aqui já está falando a respeito de Jesus, a respeito da vinda de Jesus, a respeito da vinda do Messias, a respeito da vinda do Cristo, que é o Senhor Jesus, né? Então, nós temos aqui no livro de Deuteronômio uma profecia específica falando sobre a vinda de Jesus, sobre a vinda do Messias. Ok, meus queridos? Muito bem. Bom, nós vamos então agora avançar para o capítulo 27 do livro de Deuteronômio, né? Até aqui então hoje nós já falamos aí sobre esse código deuteronômico, né? E agora então nós vamos falar um pouquinho aqui do capítulo 27 de Deuteronômio. O capítulo 27 de Deuteronômio, ele é um capítulo bastante conhecido, porque é aqui que começa a se falar sobre a questão das bênçãos e das maldições, né? Na verdade, o capítulo 27, ele é aquele capítulo em que Moisés ele dá orientações para o povo, no sentido de que quando o povo entrasse na terra, que o povo, veja bem, é interessante aqui, ele já fala que o povo deveria ir até dois montes que estão lá em Canaã, que são os montes Ebal e o monte Gerizim, né? Então, o Moisés ele já fala que quando eles... Veja, eu vou ler aqui em Deuteronômio capítulo 27, diz o seguinte no versículo 11, diz assim: Moisés deu ordem naquele dia ao povo dizendo: quando houveres passado o Jordão... Então veja, depois que eles entrassem na terra prometida, estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo estes: Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. E estes, para amaldiçoar, estarão sobre o monte Ebal: Ruben, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naftali. Então, quando eles entrassem na terra de Canaã, o povo deveria ir até esses dois montes, Ebal e Gerizim, e 6 tribos ficariam então sobre o monte Gerizim, né? E 6 tribos ficariam sobre o monte Ebal, né? O monte Gerizim, ele é entendido como o monte da bênção, o monte Ebal como o monte da maldição. Então, as bênçãos e as maldições que estão descritas aqui nos capítulos 27, 28, né, de Deuteronômio, elas seriam repetidas ali, né? E os levitas, né, iriam testificar, então, como diz aqui no texto de Deuteronômio 27, que os levitas iriam testificar a todo o povo de Israel em voz alta, falando, então, as palavras, né, de maldição, enfim. Então, gente, eu vou terminar aqui esse primeiro áudio, na sequência eu volto a partir desse ponto, ok? Até já.
Olá, queridos. Então vamos dar sequência aqui na nossa aula número 11. Esse é o áudio 2. Então eu estava falando sobre o capítulo 27, né, do livro de Deuteronômio, onde então Deus, através de Moisés, ordena ao povo que quando eles entrassem na terra prometida, eles deveriam então ir, né, a esses dois montes, o monte Ebal e o Monte Gerizim. Esses dois montes, eles ficavam de frente, ficam, né, até hoje, porque eles continuam lá, eles ficam de frente de um para o outro, né? No vale entre esses dois montes está uma cidade chamada Siquém, né? E essa área entre esses dois montes, e juntando, né, esses dois montes e o vale, essa área forma uma espécie de um anfiteatro natural, né? Então, daria para as pessoas, para todas as pessoas ouvirem ali a leitura da lei que seria feita, né? Então veja, as tribos de Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim deveriam ficar no Monte Gerizim, e essas tribos elas iriam proferir as bênçãos, né? E as outras tribos, Ruben, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naftali, ficariam no Monte Ebal, né, de fronte do Monte Gerizim, e essas tribos iriam proferir as maldições, né? Deus manda que o povo faça isso, né? As maldições e as bênçãos, elas estão descritas nos capítulos 27 e 28 aqui de Deuteronômio. E Deus orienta o povo a fazer isso para que eles não se esquecessem, né, de que se eles fossem obedientes a Deus, eles teriam as bênçãos de Deus na terra prometida. Se eles desobedecessem a Deus, infelizmente, eles teriam que lidar com as maldições, né, que terminaria alcançando a vida deles ali se eles fossem desobedientes. Então, essa cerimônia, vamos dizer assim, que Deus já orienta, que o povo deve fazer quando entrar na terra prometida, é muito interessante isso, né? Antes de eles entrarem na terra, Deus já disse que quando eles entrassem, eles deveriam ir até essa localidade onde existem esses dois montes, Ebal e Gerizim, né? Para que eles então fizessem essa cerimônia, para que ficasse bem gravado na memória deles, que se eles obedecessem, teriam a bênção, se não desobedecessem, se obedecessem, teriam a bênção, se desobedecessem, teriam as maldições, né? Então, é bem interessante aqui, esse momento aqui. Bom, no capítulo 27, do versículo 14 até o final, a gente tem as maldições, né? Algumas maldições são pronunciadas. Aí depois, no capítulo 28, nós temos do versículo 1 até o 14, nós temos as bênçãos pronunciadas, e depois do versículo 15, né, em diante, nós temos as outras maldições sendo pronunciadas, ou os castigos da desobediência sendo pronunciados aqui, né? Quanto à primeira parte do capítulo 28, que fala das bênçãos, né? Então nós sabemos, como a gente tem falado, que a obediência traz as bênçãos, né? Deus, ele prometeu bênçãos materiais a Israel em todas as áreas. Aqui se você ler os primeiros 14 versículos do livro do capítulo 28 de Deuteronômio, então 28, do 1 ao 14, você vai ver que nesses versículos Deus prometeu bênçãos materiais a Israel em todas as áreas, na cidade, no campo, no fruto, no gado, na chegada, na saída. Deus prometeu derrotar os inimigos de Israel. Deus prometeu estabelecer o povo de Israel como povo santo na terra, não é? Enfim, o plano de Deus era que a nação devia espalhar pelo mundo o testemunho da graça de Deus, né, ou da graça do Senhor. O Senhor prometeu para eles chuva nas épocas propícias. Deus afirmou que faria de Israel uma nação líder naquela região, né, e um instrumento de bênção para o mundo, né? Deus também disse que o povo
ele obteria essas bênçãos que a gente está citando aqui, né? Todas essas bênçãos que estão citadas nos primeiros 14 versículos do capítulo 28, isso o povo usufruiria dessas bênçãos caso obedecesse ao Senhor, né? Então, o povo apenas possuiria a terra e usufruiria dela se, como uma nação santa, separada, obedecesse à aliança de Deus. E do versículo 15 em diante, na verdade, do versículo 15 do capítulo 28 até o versículo 29 do próprio capítulo 29, né? Então vamos dizer assim, no restante do capítulo 28, a partir do versículo 15 e no decorrer de todo o capítulo 29, nós encontramos aqui, gente, também é um texto bem interessante para se ler com calma, porque nós encontramos aqui a profecia do castigo, a profecia do cativeiro. Lembra que eu falei para vocês, né, que o povo seria levado ao cativeiro? Então nós já temos aqui nos capítulos 28 e 29 a profecia, né, do castigo, do cativeiro, da diáspora, né, que é o povo de Israel sendo espalhado, né? E também nesse texto aqui, dos capítulos 28 e 29 de Deuteronômio, nós temos não só a profecia do cativeiro e da diáspora, como nós também temos a profecia do retorno do povo de Israel para a terra de Canaã, né? No capítulo 28, do versículo 46 ao 68, nós temos a profecia dos cativeiros de Israel, né? E a remoção da nação da terra prometida, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso na aula passada, né? Mas veja que o texto bíblico ele fala disso, né? E o capítulo 29 resume os acontecimentos básicos da aliança. Ou seja, Deus redimiu o povo, e eles tinham obrigação de obedecer a Deus. Se obedecessem, Deus os abençoaria. Se desobedecessem, Deus os julgaria, né? E é interessante que o capítulo 29 do livro de Deuteronômio, ele termina com um versículo muito interessante, que eu particularmente gosto muito desse versículo, que é Deuteronômio 29, que diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei, né? É interessante porque esse versículo aqui, ele diz que existem coisas que são encobertas, né? Gente, nem tudo Deus nos revelou, nem tudo Deus revelou, né? Deus revelou na sua palavra aquilo que nós precisaríamos saber, né? Eu sempre digo isso para mim mesmo muitas vezes, que eu sei o que eu preciso saber, né? Deus sabe de todas as coisas, eu sei o que eu preciso saber. Nem sempre teremos todas as explicações para todas as questões, né? Porque a própria palavra diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem. Aquilo que era necessário ser revelado, aquilo que era necessário ser revelado, Deus nos revelou. Aquilo que não, Deus deixou encoberto, né? E é isso que está descrito aqui, é isso que o versículo 29 do capítulo 29 de Deuteronômio nos diz. É até bem fácil de gravar essa referência, porque é só você lembrar, Deuteronômio 29. Bom, vamos seguir aqui então, queridos. O capítulo 30, no capítulo 30, Moisés aqui, né? Ou Deus, através de Moisés, fala de Israel sendo reintegrado à terra, então, né? No caso, quando o povo, então, o povo terminaria sendo levado cativo, né?
o povo terminaria sendo levado cativo. Como eu falei na aula passada, vocês vão se lembrar, mais ou menos, o cativeiro demorou mais ou menos 1000 anos para acontecer, depois que o povo entrou na Terra Prometida, ainda demorou mais ou menos 1000 anos para acontecer, mas aconteceu, né? E depois que Deus permitiu que o povo fosse levado para o cativeiro, Deus permitiu também que o povo retornasse para a terra de Canaã. Então tudo isso já está, de alguma maneira, profetizado, já está previsto aqui no livro de Deuteronômio. Vejam só que é um livro cujos acontecimentos antecedem ainda a entrada do povo na Terra Prometida, né? Então Deus já está profetizando aqui em Deuteronômio 28, em Deuteronômio 29, 30, Deus já está proferindo por intermédio de Moisés o que vai acontecer daí a 900 anos, daí a 1000 anos para frente ainda, né? Muito interessante você ler com calma depois esses textos. Mas o capítulo 30 ele vai falar de Israel sendo reintegrado à terra. O o Warren Wiersbe, ele cita aqui no livro, no comentário que eu estou acompanhando, ele cita que em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, do versículo 6 ao 8, o apóstolo Paulo, ele cita Deuteronômio 30, dos versículos 11 a 14, e ele aplica esses versículos a Cristo, né? Aqui em Deuteronômio 30, do 11 ao 14, é aquele texto que diz assim, eu vou ler aqui para vocês, Deuteronômio 30, do 11 ao 14, diz assim: porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti, não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos. Nem está além do mar para dizeres, quem passará por nós além do mar, e nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Então, é muito notório, né, que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 10, ele vamos dizer assim, ele cita esse texto de Deuteronômio capítulo 30, né, e ele faz uma aplicação desse texto, né, a Cristo. Eu quero até ler aqui para nós, Romanos 10, agora eu li Deuteronômio 30, do 11 ao 14, agora eu vou ler Romanos 10, do 6 ao 8. Olha como é muito parecido, né, o texto, até porque Paulo está se referindo ao texto de Deuteronômio e está aplicando esse texto a Cristo. Veja aqui, Romanos 10, de 6 a 8, diz assim: mas a justiça, né, a justificação, que é decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, né? E aí o apóstolo Paulo vai continuar aqui dizendo, né? Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, né? E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, para sermos justificados, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, é bem interessante, né? Eu estou tentando, não sei se você está percebendo, mas eu estou sempre tentando mostrar Cristo aqui no Antigo Testamento, eu estou sempre tentando mostrar aí, né, que Cristo está presente aqui no Antigo Testamento. Então, agora há pouco, a gente já fez menção daquela profecia que Moisés fez, né? Que Deus fez por intermédio de Moisés, dizendo que suscitaria um profeta semelhante a Moisés. A gente
faz a conexão com o Novo Testamento, mostrando que esse profeta é Cristo, era uma referência a Cristo. Aqui em Deuteronômio 30, do 11 ao 14, nós temos um texto que o apóstolo Paulo vai citar em Romanos e aplica esse texto a Cristo, né? Então, o Wiersbe aqui ele diz: Cristo não está distante de seu povo, se eles o chamarem, ele os salvará, né? E é isso, gente, tá? Então nós temos sempre essa conexão do Antigo Testamento com o Novo Testamento. A gente continua no áudio a seguir. Ok, queridos, então vamos lá, aula 11, esse é o áudio 3, vamos então dar sequência aqui à conclusão do estudo do livro de Deuteronômio. A gente estava falando sobre o capítulo 30, né, de Deuteronômio, e eu gostaria também de fazer referência aqui ao texto de Deuteronômio capítulo 30, do versículo 15 ao 20. Eu não vou ler aqui, mas se você puder ler depois com calma, esse texto é muito bonito, esse texto, e muito interessante, muito desafiador, né, o texto de Deuteronômio 30, do versículo 15 ao 20, porque aqui é uma espécie de conclusão, né, de um dos discursos de Moisés. Aqui no livro de Deuteronômio nós temos vários discursos de Moisés, então é a conclusão de mais um discurso de Moisés, e aqui a nação tem de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Então, é isso que está aqui nesse texto de Deuteronômio 30, do versículo 15 ao 20, né? A nação é desafiada a escolher entre a vida e a morte, né? Entre o bem e o mal, vamos dizer assim, entre a bênção e a maldição. Certo? Bom, agora eu vou abordar aqui os últimos capítulos de Deuteronômio, os capítulos 31, 32, 33 e 34, que são os últimos capítulos do livro de Deuteronômio e também do Pentateuco, né? Esses capítulos, gente, esses capítulos do 31 ao 34, eles são capítulos de transição. Tá? De transição. Por que de transição? Porque nesses capítulos, Moisés diz aqui as suas palavras finais ao povo, né? Então, as últimas palavras de Moisés estão descritas aqui nesses capítulos, bem como a sua morte, enfim. Então, aqui, Moisés ele diz as suas palavras finais ao povo de Israel, esse povo que ele tanto amou, né? E que ele guiou durante 40 anos ali no deserto. No capítulo 31, o Moisés ele vai anunciar para o povo o novo líder do povo, né? Então, do versículo 1 ao 6 do capítulo 31, Moisés anunciou o novo líder para o povo. No caso, a gente sabe que se tratava de Josué, né? Dos versículos 7 ao 13 do capítulo 31, Moisés chamou Josué e o comissionou, né? Nesse capítulo também nós temos a descrição de que Moisés ele deu uma cópia de, vamos dizer assim, do livro de Deuteronômio, claro que sem a parte final, né, que narra a morte dele, mas Moisés deu uma cópia de Deuteronômio aos sacerdotes, para que os sacerdotes pusessem essa cópia do livro de Deuteronômio na arca, né, e para que eles lessem o livro de Deuteronômio na festa dos tabernáculos. Sempre aquela questão de que o povo não deixasse de estar sempre lembrando e relembrando a lei, né? A preocupação de que a lei sempre fosse lida para o povo, para que o povo não se esquecesse da lei, da palavra de Deus. Isso tem muito a ver com os nossos dias. Nós também não podemos deixar de ler a palavra de Deus para nós não incorrermos no erro de esquecer da palavra de Deus, né? Dos versículos 14 ao 30 do capítulo 31, Deus convocou Moisés e Josué ao tabernáculo, né? E ali Deus disse para Moisés e Josué, né? Infelizmente Deus disse que a nação iria se rebelar
contra Deus e iria se afastar da lei, né? E interessante que Deus incumbiu, né, a Moisés e a Josué, que incumbiu os dois de escreverem um cântico, né? Um cântico. E esse cântico que eles iriam escrever, eles deveriam ensinar ao povo. E esse cântico, ele terminaria sendo um testemunho contra o próprio povo, né? Então veja que interessante, Deus fala para Moisés escrever um cântico, ensinar ao povo esse cântico, e esse cântico seria um testemunho contra o próprio povo, né? Como também a lei que havia sido guardada na arca era um testemunho contra o povo, no sentido de que o povo infelizmente desobedeceria a Deus e não guardaria a lei, não guardaria os mandamentos. Então Moisés, ele reuniu os anciãos, né? E ele ensina o cântico para os anciãos, para os líderes, né, do povo de Israel. E esse cântico, ele está registrado no capítulo 32 de Deuteronômio. Então, se você estiver aí perto da sua Bíblia, folheando a sua Bíblia, você vai ver que o cântico está no capítulo 32 de Deuteronômio, né? Então esse cântico, ele lamenta a apostasia de Israel, né? Lamenta o afastamento de Israel de Deus. E ele fala também sobre a disciplina que o Senhor traria sobre o seu povo por causa dessa apostasia, né? Esse cântico, ele é um testemunho para lembrar o povo dos seus pecados. Nesse cântico, que está descrito no capítulo 32, o nome chave de Deus nesse cântico é a rocha. Então Deus é tratado por esse nome nesse cântico. Qual nome? A rocha. Então Moisés, nesse cântico, ele lembra o povo das bênçãos de Deus, das bênçãos que Deus deu ao povo de Israel, não é? Mas o que Israel fez diante das bênçãos que Deus lhes deu? Israel se rebelou, Israel foi ingrato, né? Então, que não seja assim conosco, né, irmãos? Deus nos abençoa, que nós não sejamos ingratos, não nos rebelemos contra Deus, porque nesse capítulo 32, nesse cântico, Moisés lembra o povo de Israel das bênçãos que Deus deu, mas diz que o que Israel fez ou faria como vamos dizer assim, como consequência das bênçãos de Deus. Israel, infelizmente, terminou se rebelando. E como que Deus responde ou responderia ao pecado de rebeldia do povo? Trazendo juízo, trazendo julgamento, né? Deus permitiria que a sua ira viesse sobre o povo de Israel, espalhando o seu povo pelo mundo, né? Então a gente percebe que o povo de Israel, na sua história, né, já não é de hoje, o povo de Israel tem esse histórico, um povo que sempre foi espalhado, né, pelo mundo, na época do cativeiro assírio, babilônico, né? E mesmo depois de Cristo, quando os romanos destruíram Jerusalém, o povo foi espalhado, disperso, e o povo de Israel sempre esteve durante séculos, né, disperso por muitas nações, por muitos lugares. A gente sabe que mais recentemente, né, na segunda metade do século XX para cá, é que os israelitas começaram a retornar, né, para Jerusalém, para Israel. Foi nesse período que o moderno Estado de Israel foi estabelecido, né, depois ali da Segunda Guerra Mundial. Mas o fato é que ainda até hoje, né, os judeus estão espalhados aí por todo o mundo. Então, o Wiersbe aqui, o comentarista que a gente está seguindo, comentando esse capítulo 32 de Deuteronômio, que fala sobre esse cântico de Moisés, ele diz que Israel não era muito cuidadosa com a sua rocha, né? Que Deus era a sua rocha, né? Mas ele diz aqui que, no entanto, um dia essas palavras, né, essas palavras desse cântico aqui de Deuteronômio 32, um dia essas palavras falarão à nação de Israel, e ela se voltará para a sua rocha e descobrirá que essa rocha é Jesus Cristo, a quem eles crucificaram, né? Bom, gente, vamos seguindo aqui, já chegando no final do livro de Deuteronômio. O capítulo 33,
né, e 34, gente, esses dois últimos capítulos do livro de Deuteronômio, eles descrevem, na verdade, o último dia da vida de Moisés, né? Então, no capítulo 33, Moisés, ele dá a sua bênção de despedida, né? E ele pede ali a Deus que abençoe as diversas tribos do povo de Israel. Então aqui já no seu último dia de vida, capítulo 33 de Deuteronômio, Moisés, ele dá a bênção de despedida, né, ali para o povo, e ele pede que Deus abençoe as diversas tribos, né? E no capítulo 34, então, que é o último capítulo de Deuteronômio, Deus, ele permite que Moisés veja a terra prometida, né? Deus não permite que Moisés entre na terra, mas ele permite que Moisés veja a terra, né? E quando Moisés morreu, apenas Deus estava presente, né? Isso também a palavra de Deus deixa claro para a gente, que apenas Deus estava presente quando Moisés morreu. E o próprio Deus, né, sepultou Moisés. E o Wiersbe, ele faz um comentário aqui interessante, ele diz: se o povo de Israel soubesse a localização da sepultura de Moisés, sem dúvida o povo terminaria transformando esse local da sepultura de Moisés em um santuário de idolatria, né? Então, Deus, ele não permite que o povo saiba aonde Moisés foi sepultado, né? Em Judas capítulo 9, lá no Novo Testamento, o texto de Judas capítulo 9 afirma que Satanás queria o corpo de Moisés, né? Justamente por quê, né? Provavelmente porque o próprio Satanás teria entendimento de que se o povo soubesse onde estaria ou onde estivesse a sepultura de Moisés, esse lugar terminaria sendo transformado num santuário de idolatria. O povo de Israel, durante 30 dias, pranteou Moisés, né? Esteve em luto e pranteou Moisés, né? É interessante a gente pensar, né, gente, o quanto Moisés era importante para esse povo, para essas pessoas. Imagina que esse povo que viu Moisés morrer, aqueles que estiveram no Egito saíram do Egito muito jovens. Eles tinham menos de 20 anos quando saíram do Egito, né? Então passaram mais 40 anos sob a liderança de Moisés no deserto. Então você tinha ali pessoas que aqueles que tinham estado no Egito saíram do Egito muito jovem, tinham passado tinham passado em torno de 2/3 de sua vida sob a liderança de Moisés, né? Ouvindo Moisés, sendo liderados por Moisés, sem contar aquela parcela do povo que tinha nascido que nem tinha conhecido o Egito, já tinha nascido no deserto e tinha apenas Moisés como referência. Então, Moisés era uma referência muito grande para aquela geração, né, que tinha saído do Egito com menos de 20 anos e que não tinha morrido, portanto, e tinha peregrinado por mais 40 anos no deserto, né, porque a gente sabe que a geração que saiu do Egito com mais de 20 anos morreu no deserto, mas a geração que tinha saído com menos de 20 anos no Egito, a geração que havia saído com menos de 20 anos do Egito, tinha em Moisés um grande referencial, porque em torno de 2/3 ou mais da vida deles, eles tinham passado sob a liderança de Moisés, não é? E a geração que tinha nascido no deserto nem se fala, eles tinham Moisés como referência. Então, foi muito difícil para o povo aqui, nesse momento que Moisés morreu, foi muito difícil, o povo pranteou Moisés por 30 dias, foi um momento de muita dor para o povo. E o livro de Deuteronômio, ele se encerra com um lembrete para nós, né, do caráter único do ministério de Moisés,
que ele foi um homem com quem Deus falou face a face, né? Isso está lá no capítulo 34, no versículo 10 de Deuteronômio, diz que Deus falava com Moisés face a face. Então o livro ele termina com esse lembrete, né, do caráter único do ministério de Moisés. Ele foi um homem com quem Deus falou face a face. Segundo Meyer Pearman, é muito provável que Josué, tá? É muito provável que Josué, o sucessor de Moisés, tivesse escrito o relato da morte de Moisés encontrado no capítulo 34 de Deuteronômio. Ok, irmãos? Então a gente encerra aqui o estudo do livro de Deuteronômio, encerramos também o estudo do Pentateuco, que é muito importante, é base para o estudo de todo o restante do Velho Testamento, e na próxima aula a gente volta, então, permitindo Deus, estudando o 6º livro da Bíblia, o livro de Josué. Forte abraço a todos e até lá, permitindo Deus.